não deixar qualquer dúvida. Vamos fazer um exercício aqui para fixar bem essa matéria de aceitação e renúncia. O A é o autor da herança, é um morto. Tá? O A vai morrer. Vai deixar 4 filhos. Vamos começar com a matéria só de renúncia. O B renunciou. Os 4 filhos estão vivos, certo? Os 4 filhos estão vivos. Os 4 filhos podem aceitar a herança, podem receber a herança, e a herança vai ser dividida em 4, um quarto para cada um. C de casa aceitou, D de dado aceitou, E de elefante aceitou, mas o B de bola renunciou à herança. Como que divide a herança? E de elefante vai herdar a parte dele, então, primeira parte da herança, uma parte vai para o E, outra parte vai para o D de dado, outra parte vai para o C de cachorro. E a parte do B de bola? Não vai, ele renunciou, não vai. Só que aí que está. O renunciante, além de ele não herdar, os filhos e os netos dele também não vão herdar. Também não vão herdar. Então, vou repetir. Quando o filho renuncia, quando o herdeiro renuncia, ele, herdeiro, não herda, e os seus descendentes também não herdam. É o que eu expliquei no slide anterior aqui, ó. O renunciante, os descendentes do renunciante não herdam. Olha aqui, ó. Acabei de explicar aqui, ó. Tá aqui no slide anterior, tá? Olha aqui, ó. Os descendentes, o filho do renunciante, não herdam por representação. Não herdam por representação. Então, olha aqui, ó. O B de bola, quando ele renuncia, ele está tirando a herança dele e está tirando a herança dos filhos, dos netos dele também. Como é que fica a divisão dessa herança? 1/3 para o C, 1/3 para o D de dado e 1/3 para o E de elefante. Os irmãos do renunciante que vão ficar com toda a herança. C de casa, D de dado e E de elefante vão dividir a herança entre os 3, ponto final. Entendeu? Então, o raciocínio do renunciante é diferente do raciocínio do comoriente, do premoriente e do indigno. É diferente o raciocínio. Tá? É diferente o raciocínio. O renunciante não herda, nem o filho dele, nem o neto dele, nem os descendentes dele. Tá? Olha só como é diferente. Se o E de elefante fosse um pré-morto, fosse premoriente, tivesse morrido antes do que o A e o E não herdaria, porque ele está morto. Mas a parte dele, 1/3, iria para os filhos dele. Iria para os filhos dele. Então, esse 1/3 iria dividir. São 3 filhos, 1/3 dividido por 3, 1/9 para o K, 1/9 para o L e 1/9 para o M. Então, consequentemente, a parte do premoriente, do herdeiro pré-morto, vai para os seus filhos. É diferente do renunciante, porque aqui no renunciante não vai nem para o renunciante e nem para os filhos, não vai para ninguém aqui, ó. Risca tudo aqui, ó. Diferente do E se o E tivesse morto, premoriente ou comoriente ou mesmo indigno, a parte dele iria para a parte dele vai para os seus filhos. Então, o raciocínio do renunciante é diferente do premoriente, do comoriente e do indigno. É diferente. Deu para entender isso? Alguma dúvida até aqui? Pergunta aqui da Rafaela. Por que não dividia entre E e M? Entre E e M? Então, o E é pai de KLM, né? Foi na parte da doação dos filhos para a viúva. Ah, no exemplo anterior. Ah, tá, desculpa. Eu só fui ler agora. Desculpa, Rafaela. Então, na verdade, você está perguntando no exemplo anterior. Então, na doação dos filhos para a viúva. Entendi. Por que a pergunta da Rafaela, por que não a doação
foi na parte da... Por que não dividia entre E e M? Então, vamos lá. A Rafaela está perguntando na situação anterior. Olha aqui, ó. A Rafaela perguntou o seguinte: o H morreu, deixou 3 filhos, tá? 3 filhos. A herança vai ficar, se o B de bola renuncia, o C de casa renuncia e o D de dado renuncia, a herança vai ficar ou 100% para o E, ou metade para o E e metade para o cônjuge. Vai depender do regime de bens. Qual regime de bens que o cônjuge vai herdar ou não, isso nós não vimos ainda. Nós vamos ver ou hoje ou na próxima aula, tá? Mas quando que o M herda e quando que a viúva herda, quando que a viúva não herda, nós ainda não estudamos. Nós vamos estudar entre hoje e a próxima aula. Então, mas você perceba o seguinte, o BCD, eles não querem isso. Eles não querem que fique metade da herança para o E. Nem 100%, nem metade. Eles querem herança para eles. Percebe? Eles querem herança para eles. Eles não querem que fique para o E. Mas eles queriam que ficasse para M até a morte da M, até a morte da mãe deles. Mas em nenhum momento ele, B de bola, C de casa e D de dado, querem que fique para E. Para o neto do morto. Não querem isso. Tá? E tem muita gente que equivocadamente fala, então os 3 renunciam. Está errado esse raciocínio. Porque o dinheiro vai ficar no E. Porque o E aqui, na verdade, ele não é, na verdade, um herdeiro no primeiro momento. A herança, na verdade, vai ser dividida entre quem? Entre B, quem que são os herdeiros? B de bola, filho herdeiro, C de casa herdeiro, D de dado herdeiro, e M eventualmente vai ser herdeira, dependendo do regime de bens que a gente vai estudar na aula que vem. Tá? Ou hoje, se der tempo, mas na aula que vem. Tá? Entendeu? Nada, Rafael. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Aqui só mais um exercício que eu gosto de dar, para tirar qualquer dúvida. A gente já terminou a aceitação e renúncia, mas eu gosto de dar esses exercícios para fixar bem a matéria. Vamos fazer um exercício com toda a matéria que a gente deu até agora. Olha lá. O A morreu, tá? O A é o autor da herança. Você vai dividir a herança do A. Você é advogado ou advogada do A. B de bola, renuncia à herança. C de casa, morreu antes do que o A. É premoriente. Já estudamos premoriência. Já estudamos renúncia também. D de dado é comoriente. Morreu ao mesmo tempo que o A. Né? Tudo isso que eu estou falando, comoriência, premoriência, renúncia, tudo em relação ao A. O autor da herança é o A. Você está dividindo a herança do A. Então, quando eu falo que D de dado é comoriente em relação ao autor da herança. Morreu ao mesmo tempo que o autor da herança. Portanto, o D de dado está morto. E o E é indigno. Tá? Praticou um ato de indignidade em relação ao autor da herança. Então, dos 4 filhos, ninguém vai herdar. Por que ninguém vai herdar? Porque B de bola renunciou, C de casa é premoriente, está morto, D de dado é comoriente, está morto, e E de elefante é indigno. E o indigno está vivo, mas não herda. Então, o que você percebe? E de elefante não herda porque é indigno, D de dado não herda porque é comoriente, C de casa não herda porque está morto, é premoriente, morreu antes do que o A, e B de bola não herda porque renunciou. E se ele renunciou, ele não herda. O que acontece, então, na divisão da herança? Risca essa linha como se ela não existisse. Risca essa linha como se ela não existisse. E passa a tratar dos netos exatamente igual, olha a minha palavra, exatamente igual, como se fossem filhos. Divide, então, a herança da seguinte forma. Vai ficar aqui, ó. Quantos netos são? Vamos contar juntos aqui, ó. Vou pegar aqui
o apontador a laser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como são 8 netos, a herança vai ser dividida em 8 partes. 1/8 para o F, 1/8 para o G, 1/8 para o H, 1/8 para o I, 1/8 para o J, 1/8 para o K, 1/8 para o L e 1/8 para o M. E todos herdam por direito próprio, todos herdam por cabeça. E aí, normalmente, antes de a gente ir para perguntas do chat aqui, normalmente me pergunta assim, Cristiano, mas o filho do renunciante, o F, está herdando. O G está herdando. Você não tinha falado que ele não herdaria? Não, eu não falei isso. O que eu falei, vamos recapitular então, quando eu dei a matéria. O que eu falei foi o seguinte: os filhos do renunciante não podem herdar por representação, mas podem herdar, sim, por direito próprio. Nesse caso, eles estão herdando por direito próprio, estão herdando por cabeça. Então, não tem problema. Então, eles podem herdar, sim. Tá? Quando que, eventualmente, seria por representação? Se tivesse algum filho vivo. Tá? Se tivesse algum filho vivo. Como todos os filhos, nenhum desses 4 filhos vai herdar, a herança é dividida diretamente entre os netos. A herança é dividida diretamente entre os netos. Dúvidas? Vamos aqui para as dúvidas. Pergunta aqui do Francisco primeiro. FG não deviam herdar. Na verdade, Francisco, está dentro dessa explicação, então. FG vão herdar porque eles herdam por direito próprio. A partir do momento que você risca essa linha, lembra que eu falei, risca essa linha como se ela não existisse e passa a tratar de todos os netos, exatamente igual como se fossem filhos. Então, eles herdam sim. FG vão herdar sim. Tá? O F e o G só não iriam herdar. Vamos voltar no exercício anterior. Olha lá, só para responder a pergunta aqui do Francisco. Eles só não vão herdar se um dos filhos estiver vivo. Se o C tivesse vivo, aí olha como muda totalmente. B renunciou, ele não herda. C aceitou, então primeira parte da herança para o C. D de dado, como oriente, está morto, não herda, mas os filhos dele herdam no lugar do D. Então, segunda parte da herança. E de elefante é indigno, não herda, mas os filhos herdam no lugar dele. Herdam no lugar dele. Terceira parte da herança. Então, ficaria 1/3 para o C, 1/3 do D. Esse 1/3 do D vai para os filhos dele. Então, vai ficar 1/3 dividido por 2, 1/6 para o I e 1/6 para o J. E esse 1/3 do E não pode ir para o indigno, vai ficar para os filhos dele. E vai ficar, então, 1/9 para o K, 1/9 para o L e 1/9 para o M. Então, a parte do E fica para os filhos dele, a parte do D de dado fica para os filhos dele e o C herda normalmente. Mas o que tem de diferença aqui? Você tem pelo menos um filho vivo que vai herdar. Quando você tem um filho vivo que vai herdar, aí você divide entre o número de filhos, mas o renunciante não herda, e aí ele tira toda a herança dos filhos e do neto. O renunciante não herda, nem os filhos, nem os netos, nem ninguém. Mas para isso tem que ter pelo menos um dos filhos do morto vivo. O que mudou tudo aqui, ó? Um filho do autor da herança está vivo e herdou. Um dos filhos está vivo e herdou normalmente. Então, a Rafaela perguntou a mesma coisa que o Francisco. O B renunciou, o filho dele vai herdar? Vai herdar se você riscar aquela linha.
tá? O filho do B e G, o filho do B, os filhos do B, o F e o G, vão receber por cabeça se ninguém aqui dos filhos vai herdar. Então, qual que é a grande diferença aqui? Primeira pergunta que você tem que fazer. Olha lá. Então, vamos lá. Vou dar uma dica aqui para vocês. Vou dar uma dica aqui para vocês. Primeira pergunta, antes de dividir a herança entre os filhos do morto. Primeira pergunta é a seguinte: tem pelo menos um filho vivo e que vai herdar? Se a resposta é sim, tem um filho vivo que vai herdar. O C aqui está vivo e vai herdar. Então, aí o renunciante perde tudo, e os filhos dele perdem tudo, e os netos dele perdem tudo. Ó, o renunciante perde tudo. Então, você vai dividir aqui, ó, 1/3 para o C, esse 1/3 do D vai para os filhos dele, e 1/3 do E vai para os filhos dele. Você vai dividir entre C, D e E. São 3 pessoas, divide por 3. O C herda 1/3, D de dado, o terço dele vai para os filhos dele, e 1/3 do E vai para os filhos dele. Por outro lado, se, por alguma razão, o C também está morto, e você perguntar, olha, o C está morto, C é primoriente. Então, C está morto, B renunciou, D de dado está morto e E é indigno. Nenhum dos 4 está vivo e vai herdar. Ou está vivo e não vai herdar, ou está morto. Então, nenhum dos 4 filhos vai herdar. Se nenhum filho vai herdar, repito a regra. Risca essa linha como se ela não existisse. Ó, risca tudo. Risca tudo como se ela não existisse. E passa a tratar dos netos exatamente igual como se fossem filhos de todos os netos. Exatamente igual como se fossem filhos. Então, são 8 filhos, aí vão herdar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dividir por 8. 1/8 para o F herda por direito próprio. 1/8 para o G, herda por direito próprio. 1/8 do H, herda por direito próprio. 1/8 do I, herda por direito próprio. E assim por diante. 1/8 para o J, 1/8 para o K, para o L e para o M. Cada um dos 8 netos vai herdar por direito próprio. Tá aí, então, os nossos exercícios sobre a divisão da herança.